Pai do Senhor, irmãos, gostaria de te convidar para ler lá, abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 59. Amém, amado? Enquanto você procura, abre a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, aqui estamos, Senhor, sedentos da Tua Palavra e necessitados de uma porção poderosa da Sua vontade sobre nossas vidas. Por isso nós te pedimos, revela algo poderoso para nós, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amado? O livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 59, diz assim: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Finalmente chegaram duas testemunhas, afirmando: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: Nada respondes a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu dissestes. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: É réu de morte. Amém, amado? Nos dias que nós vivemos atualmente, é comum nós encontrarmos pessoas longe da prática da palavra de Deus, vivendo bem. É comum. Nós encontramos, sim, pessoas que nós classificamos como pessoas boas. Conversamos com elas e algumas delas até são nossas amigas, nossos amigos. Não é assim, irmãos? Pessoas que não se envolvem em coisas erradas, procuram fazer tudo certinho, dentro da lei. Não é isso, irmãos? Nós encontramos pessoas dessa forma. E elas vivem bem. E essas pessoas normalmente são difíceis de dobrar o seu joelho. É difícil de serem levadas para a presença de Deus, porque elas olham assim: eu não preciso de nada. Isso é um grande problema. Só que tem um problema, uma coisa muito interessante, não vou dizer problema, tem uma coisa muito interessante, é que a lei, ela é insuficiente para te justificar. Diante de Deus, a lei humana não nos justifica, não nos salva, não nos cura, não nos sara. Amém? A lei humana é assim, mutável, né? Normalmente as pessoas estão sempre interpretando de acordo com o seu interesse, com o seu ponto de vista, né? E elas praticam a lei assim, mudam elas de acordo com a sua necessidade. É a lei humana, a divina não muda. A lei divina, ela é imutável. A lei divina tem uma outra coisa muito importante que diferencia a lei divina da lei do homem. Enquanto a lei humana está sempre em mudança, está sempre buscando uma perfeição, um aperfeiçoamento, a lei divina é imutável, ela não muda, porque ela é pautada no amor. Amém, amado? A lei divina, a graça, ela se adequa a qualquer tipo de situação. E ela é muito mais poderosa do que a lei humana. Não há nem comparação entre as duas. Outra coisa que nós precisamos entender, aqui no versículo 59,
Jesus tinha acabado de ser traído, né, no Getsêmani, e foi levado ao Sinédrio. Lá, esse povo, os senadores, mais ou menos 71 senadores, tinha um camarada lá que era chefe, que mandava lá, que era o líder de todos eles, um homem chamado Caifás. E Jesus foi levado até o Sinédrio, ali estavam eles para poder interrogar Jesus. E quando nós lemos o versículo 59 e o 60, nós vamos ver que eles estão buscando uma acusação formal, uma acusação poderosa, uma acusação da qual não teria condições, possibilidade de fracasso. Eles precisavam levar Jesus a Pilatos com uma acusação forte, segura, firme. Então eles buscavam. E havia várias pessoas ali falando, testemunhando, mas todas mentiras, todas falsas. E nenhuma delas satisfazia o desejo de Caifás e sua turma. Amém, amado? Então eles estavam ali para isso. E nós vamos ver que no versículo 60 fala assim: e não o acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, finalmente chegaram duas afirmando. Olha só, o texto até chama a atenção que chegou duas para fazer essa acusação. E eles apontam para Jesus. É interessante que, acho que é Marcos, ele diz que ele deixa mais claro do que Mateus, enquanto que aqui no 61 diz assim: este diz, eu posso derribar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias? Marcos, ele diz assim: este homem. Eu acredito que essas duas testemunhas apontaram para Jesus, apontaram para o Senhor Jesus. Este diz. E essa acusação, esse apontamento, foi com desprezo. Eles estavam desprezando a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi assim uma coisa normal, não, desprezo. A luz estava diante deles, mas eles estavam tão entregues às trevas que eles não valorizavam, não era importante a luz. E eles vão entregar uma verdade? Não, vão entregar uma mentira? Totalmente não, uma meia verdade. Por que uma meia? Porque no capítulo 2, versículo 19, Jesus ele vai falar que se o povo destruísse o templo, ou seja, derribai o templo, que eles iriam derrubar o templo, não o Jesus, mas o povo iria derrubar o templo, que o povo iria destruir o templo. Destruam esse templo. Jesus está falando, destruam esse templo, derribai esse templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Então, eles pegam essa palavra de Jesus lá e distorcem ela. Não apresenta ela na sua integridade. E mais uma vez, uma acusação fraudulenta não serve para levar a verdade à cruz, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade te libertará. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus é a verdade. Então não é com uma acusação falsa, mentirosa, fraudulenta que iriam conseguir levar Jesus à cruz. Mas Jesus precisa ir à cruz por causa de você e por minha causa. Então, o que acontece no versículo 62? Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes a estas acusações? Jesus não responde, irmão. Porque precisa cumprir o que está escrito lá em Isaías. Que como Isaías 53, vou procurar aqui, pega aí na sua Bíblia, Isaías 53, versículo 7,
está escrito assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então precisava ser cumprida a profecia de Isaías. Jesus estava ali para cumprir também. Né, amado? Consegue entender isso? E aí, o que ocorre? Deixa eu voltar aqui para Mateus. O que ocorre? Jesus não responde absolutamente nada aos seus acusadores. Então, no 63, versículo 63, Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe diz: exijo, irmão, deixa eu falar uma coisa. Nenhum de nós tem condições de exigir nada pelo Senhor, ao Senhor, nenhum de nós. Mas aqui Caifás, cheio do poder que seu cargo lhe proporciona, ele diz: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Note bem, ele queria ouvir de Jesus se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Note bem que Jesus estava em silêncio até ali. Jesus não precisava falar nada. Não. Jesus estava em silêncio, sem manifestar nada. Mas agora eles perguntam a Jesus: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, Jesus não pode negar a si mesmo. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. E aí Jesus responde: disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Eita glória! Nesse exato momento, Jesus está completando a lei. Por amor a você, por amor a mim. A lei falha, a lei que não sara, que não cura, não liberta. Jesus vem completá-la agora. No versículo 62 e 63, Jesus não responde nada. Mas quando chega no 64, ele diz: tu o dissestes. Ei, Deus maravilhoso! Quando nós lemos, me parece que é o livro de Marcos também, essa passagem, Jesus fala: eu sou. O problema todo é exatamente esse. Tu disseste, mas só que Marcos é eu sou, e esse eu sou, lá no livro de Gênesis, é o próprio Deus que usa esse termo, eu sou. Me parece que no livro de João, são 14 vezes, me parece, 14 vezes Jesus dizendo eu sou. Eu sou, irmão, foi usado pelo Senhor Deus. Quando Moisés pergunta de quem eu falo, quem é o Deus que eu apresento, ele diz: eu sou o que sou, diga que o Deus eu sou te enviou. Ei, Jesus maravilhoso, olha a afronta que esses caras sentiram. Quando Jesus diz isso para eles, eles se sentem muito afrontados. Eu fico imaginando esse povo cheio de ira, com raiva. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Então esse cara com tanta raiva, que o Caifás pega e rasga a sua roupa, aquela roupa bonita por cima, eles usavam várias vestimentas, ele rasga, sabe, aquele avental bonito que tinha por cima de todas as roupas, cheio de ira, demonstração de indignação que eles tiveram com aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Veja bem, as trevas não aceitam a luz. A luz vem e resplandece para eles, só que eles estão tão cegos que não conseguem enxergar e ficam irados. Agora olha que coisa bastante interessante. Jesus, no versículo 64, Jesus, porém, vos diz: eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Sabe o que Jesus está falando aqui? Neste momento vocês me julgam, mas haverá um tempo em que eu julgarei vocês. Então o sumo sacerdote no versículo 65 está aí indignado,
e ele pega e fala, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e diz, blasfemou. Sabe o que quer dizer a palavra blasfemar? Para uma pessoa sem fé, porque sem fé você não consegue alcançar a graça, sem fé a graça não te alcança. Sabe o que acontece? Eles estão dizendo que Jesus insultou a Deus. Eles estão tão convictos de que a lei é suficiente para salvá-los, que a lei é suficiente para levá-los ao paraíso, que a lei é suficiente para poder garantir a sua entrada triunfal nas mansões celestiais, que eles não precisam amar, a lei é suficiente para eles entendem assim. Aí o que acontece aqui? Jesus está mostrando a eles que é amor, porque Jesus está mostrando outra coisa aqui, não só para eles, mas para mim e para você. Note bem, ele estava em silêncio no interrogatório. Ele não precisava falar nada. Ele estava cumprindo o que Isaías disse, mas tem um detalhe importante. Se ele tivesse permanecido em silêncio, eu e você não estaríamos aqui agora, falando dele, ouvindo dele. Consegue entender isso, amado? Olha só a situação. Ou então Jesus aguarda o momento certo, quando há uma oportunidade dele falar a verdade para eles, revelar a verdade para eles, mas como eles não têm fé, eles veem isso como afronta e acusam ele de blasfêmia, porque até ali todas as acusações eram mentirosas. Se Jesus é a verdade, como é que uma mentira iria levá-lo ao sacrifício perfeito para me livrar, para te livrar da condenação eterna? Então não podia. Então Jesus está ali naquele momento. Aleluia, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, mostrando para mim e para você o quanto Ele nos ama. A partir daquele momento, Jesus passa a, como é que eu vou te dizer? Ele vem assumir o seu, o nosso lugar na cruz. Amém, amado? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou. Ou seja, Jesus está insultando a Deus. Foi isso que eles disseram. É esse o entendimento deles. Para que precisamos ainda de testemunhas, vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, é réu de morte. Então, nesse momento, eles decidem matar o meu, nosso Salvador. Aleluia. Sabe qual é a lição maior aqui? Eles não tinham poder para matar Jesus. Eles não tinham condições de matar o nosso Salvador. Não tinham. Porque Jesus se entregou. Foi necessário o Senhor Jesus Cristo se entregar em sacrifício por amor a mim e a você. Isso é a graça. É quando nós nem merecemos, mas ainda assim o Senhor nos abençoou. Aleluia, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que nos ouvem. A graça manifestou-se por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Irmãos, nós precisamos compartilhar essa graça com as pessoas, nós precisamos compartilhar esse amor perfeito do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de nós, esse amor onde Ele se entrega à cruz, em meu lugar, em seu lugar. É tempo de nós amarmos, é tempo de nós compartilharmos esse amor para com as pessoas. É isso que Jesus espera de mim e de você. Entenda, você é especial para Deus. É tão especial para o Senhor que Ele se entregou por amor a ti. Amados, ame as pessoas. Se esforce por elas. Valorize as pessoas. Amor é sentimento de valorização. Jesus te valorizou. Sentimento de valorização. Jesus te valorizou mesmo você não merecendo. Mesmo nós não servindo para nada, ainda assim, Ele nos valorizou. Sentimento de valorização, acompanhado do desejo de fazer o bem. Isso é amor. Ou seja,
Jesus te salva e ainda quer te levar para morar com Ele. Sentimento de valorização, acompanhado do desejo de te fazer o bem. Amém, amado? Isso é a graça. Não é porque você merece, é porque Jesus te ama. Não é porque eu mereço, é porque Jesus me ama. Não é porque nós merecemos, é porque Deus nos ama. Entenda isso. A graça está sobre nós, ao nosso alcance. É tempo de nós compartilharmos esse amor, esse sentimento que salva, que cura, que liberta. Entenda, a lei está sempre mudando e as pessoas interpretam a lei de acordo com a sua necessidade e o seu ponto de vista e objetivo. Enquanto o amor só tem um objetivo, te salvar e me levar para o céu. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Desfrute da graça, mas compartilhe em nome de Jesus. Amém.